Salmo 24. Tema: tudo pertence a Deus, o glorioso Rei eterno. Adoremos e demos boas-vindas ao seu glorioso reino. Autor: Davi. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. A partir do reinado de Davi, que governou sobre os hebreus cerca de 1000 anos antes da vinda de Jesus, Jerusalém se tornou a cidade mais importante para o povo de Israel. Com a chegada da Arca da Aliança, o móvel mais importante na religião judaica, Davi se empenhou na organização dos cultos e nas preparações para a construção do templo, que seria realizada durante o reinado do seu filho Salomão. É provável que o Salmo 24 tenha sido escrito na ocasião da chegada da arca, que havia sido negligenciada durante décadas antes do reinado de Davi. Ele animou o povo para buscar a arca, que representou simbolicamente o trono de Deus. Levaram esse móvel tão importante para Jerusalém em uma grande procissão de comemoração festiva. Davi participou dessa procissão, mas não vestido como rei. Ele usou uma roupa de linho do tipo usado pelos sacerdotes e entrou junto com as pessoas comuns. O foco não estava em Davi, e sim outro rei, o Rei da Glória, que chegou em Jerusalém, foi o próprio Senhor. Nos versículos 1 e 2, onde diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Como a terra é do Senhor, todos somos servos, zeladores. Devemos administrar bem este mundo e seus recursos, mas não devemos dedicar-nos a qualquer coisa criada, nem agir como proprietários exclusivos. 1 João 2,17. Este salmo também pode ter sido escrito para celebrar a mudança da Arca da Aliança da casa de Obed-Edom para Jerusalém. 2 Samuel 6, de 10 a 12. A tradição diz que era cantado no primeiro dia de cada semana, nos cultos realizados no templo. Os versículos de 1 a 6 explicam quem é digno de adorar a Deus. O salmo começa em um exaltado tom de adoração do Deus do universo. Os filisteus, que haviam tomado a Arca da Aliança, acreditavam em deuses locais ilimitados. 200 anos depois de Davi, o profeta Jonas, um israelita, achou que poderia fugir do domínio de Deus. Na época dos judeus, era bem difundido o pensamento de que Deus se preocupava somente com os judeus. A linguagem de Davi, porém, reflete a compreensão da soberania de Deus. Ele não é um entre vários deuses, mas o único Deus que reina sobre o mundo inteiro. O segundo verso apresenta o argumento fundamental para essa doutrina bíblica do reino universal de Deus. Ele criou o mundo, então ele exerce autoridade total sobre toda a criação.
Uma vez que o homem reconheça a existência do seu Criador, ele deve buscar conhecimento de Deus e da sua vontade. Mas, será que há condições para ter comunhão com um ser tão poderoso? Davi levanta essa pergunta, que é muito parecida com a interrogação que inicia o Salmo 15, no verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta que frisa alguns aspectos da integridade espiritual que Deus deseja das suas criaturas encontra-se no verso 4, que diz: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Deus quer mãos limpas, não envolvidas em práticas pecaminosas. Mas a espiritualidade que ele deseja vai muito além dos atos visíveis. Ele não quer apenas as mãos, mas um coração puro e uma alma honesta. Esses versos nos lembram dos princípios ensinados por Jesus no Sermão do Monte, no qual ele ensinou a importância de controlar os pensamentos e as atitudes, e não somente os atos. Da mesma forma que o Salmo 15 enfatiza a necessidade de controlar a língua, esse também fala de evitar juramentos enganosos. Esse versículo também se refere a todas as mentiras, especialmente aquelas ditas sob juramento. Como Deus estima a honestidade. A desonestidade surge facilmente, especialmente quando a veracidade completa pode custar algo, incomodar ou colocar-nos sob uma ótica desfavorável. A comunicação desonesta dificulta os relacionamentos. Sem honestidade é impossível ter um relacionamento com Deus. Se mentimos, começaremos a enganar a nós mesmos. Deus não pode ouvir-nos ou falar conosco se estivermos construindo uma parede de engano. O benefício para aquele que respeita os princípios morais e éticos revelados por Deus é grande, pois ele obtém o favor do Senhor. No verso 5 diz assim: ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. O domínio de Deus é universal e ele oferece sua comunhão para todos. Mas não devemos imaginar que esse privilégio seja dado a todos. O prêmio de estar com Deus é exclusivamente para aqueles que buscam sua presença. No verso 6 diz: são assim aqueles que o buscam, que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Aqueles que buscam com diligência recebem o dom gratuito oferecido pelo Senhor. Os versículos de 7 a 10 diz assim: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Aqui ele é identificado como o Senhor Todo-Poderoso. É o Messias eterno, santo e poderoso. Este salmo não é apenas um grito de guerra para a igreja. Também aponta para a espera ansiosa pela entrada de Cristo na Nova Jerusalém, para reinar para sempre. Apocalipse 19, de 11 a 21. Este salmo, um cântico de louvor, provavelmente foi usado na adoração pública. Deve ter sido entoado muitas vezes no templo. Imaginem a cena. As pessoas ao lado de fora clamariam para que os portões do recinto se abrissem e deixassem o Rei da Glória entrar. Do lado de dentro, os sacerdotes ou outro grupo perguntariam: quem é este Rei da Glória? Todos responderiam em uníssono: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, proclamando o seu grande poder e força.
O episódio se repetiria conforme os versículos 9 e 10, e os portões do templo se abririam, em resposta ao desejo dos adoradores de ter a presença de Deus com eles. Esta teria sido uma lição importante para as crianças que participavam do culto. Este final do salmo é incrível. Davi bane qualquer noção da sua própria importância e dirige toda a honra a Deus. Abram os portões, pois o Senhor, o Rei da Glória, deve ser recebido e bem-vindo no meio do seu povo. Ele é o forte e poderoso Senhor dos exércitos, que entra pelos portais eternos para governar para sempre. 2 vezes o salmista pergunta: quem é o Rei da Glória? Não há dúvida, apesar de serem reis abençoados e prósperos, nem Davi, nem seu filho Salomão tinham direito ao título de Rei da Glória. O Rei da Glória era e sempre será o poderoso Senhor que criou o mundo. No ensinamento do Novo Testamento, cada pessoa que se converte ao Senhor é o templo onde Deus habita. Devemos manter os portões do nosso coração sempre abertos para receber o único que tem o direito de governar em nossas vidas. Deus te abençoe.